Eu gosto muito daqui. Eu gosto porque assim tem espaço, é bom de as minhas crianças ficar à vontade, né? Eu trabalho só até 1 hora, muitos colegas falam, arrumou outro emprego, arrumou outro serviço. Eu digo, não, essa parte aqui é para mim ficar com meus filhos. Ganha pouco, mas em compensação não paga água, não paga luz, não paga aluguel, ainda tem uma cesta básica, né? E a gente completa, que não é a cesta completa, né? E dá para ir vivendo sem precisar assim, se sacrificar tanto. Porque muitos colegas vêm aqui e pensam que é um condomínio fechado, porque vê o segurança, né? E as coisas e acha que é um condomínio fechado, acho que é uma cidade. Porque aqui a gente tem bairro, né? Tem os 2 bairros e tem até nome de rua que foi colocado não faz muito tempo. É quando não tinha o nome da rua, a gente tinha que pedir pizza só de um pizzaiolo, né? Esse é daquele. Aí falar, na casa do sapateiro, aí o cara já vinha, né? Agora com o nome de rua não, a gente. Vamos experimentar a outra pizza, vamos experimentar aquela. E onde é que é? É na rua Euclides de Paula, o número 108. Aí nós colocamos um número bem grande lá e o pizzaiolo não se perde. Ela veio fazer justamente essa palmilha. Esse material aqui, ele se desgasta 3 meses ou 4 meses, dependendo do tanto que ela andar, vai ter que substituir esse pedaço. Ela anda. Essa anda muito. Ela resolve muitos problemas, é uma liderança, né, na colônia. Se você perguntar pelo nome, quem mora aqui dentro, eu sei. Naquela época, tinha muitos, nós ainda éramos em quase 1000, tinha muita moça, muito rapaz, muita gente. Então não era como agora, muito parado. Quinta e domingo tinha muita visita. Então era um dia movimentado, né? Esse campo ficava completo de gente. Essa lanchonete não era assim parada como é hoje. Não. Todo mundo jogando, tinha a baiuca do outro lado, todo mundo batia seu baralho. Mas aquele cinema dá dó, era muito lindo, muito bonito. Dizer que era uma época melhor? Não, eu prefiro a época de hoje. Você é livre, como se você morasse num bairro, né? Eu tô com 65. Se eu viver mais 15, 60, 70, 80. A faixa etária das minhas colegas é de 80, 90, que moram sozinhas ainda. Mas e depois? Aí quando você não pode mais morar sozinha na sua casa, ou não tem quem te cuide, a gente tem os pavilhões. Aí lá você tem tudo, quarto. Você vai ver lá como é que é. Nossos pacientes que você vai visitar lá, vai conversar, é paciente de leito de longa permanência. Mas ele tem televisão no quarto, ele tem um quarto montado. Quando chegou aqui, eu falei para minha filha, mede a parede se cabe meu guarda-roupa. Ela veio aqui, mediu, coube. E a minha cama, então eu já põe perto do guarda-roupa. Mãe, o quarto é pequenininho, não dá para só levar tudo. Eu falei, mas como que não dá? O sofazinho eu tenho que levar, porque eu descanso no sofazinho durante o dia. Então, e a geladeira? Essa grande só não pode. Eu falei, não, eu compro uma pequena. Comprei essa pequena. Aqui é sala, quarto e cozinha. Eu vim para cá, foi em 62. Eu tinha só uma coisa mínima. E aquele tempo eles estavam recolhendo qualquer manchinha que o povo tinha em São Paulo. Eles pegavam no camburão e traziam para o hospital. O doutor Arnaldo falou, olha, eu acho, Maria Aparecida, você deve ficar lá 1 mês, 2 meses,
no máximo uns 3 meses, só para você tomar uma medicação. Então, chegando nesse quarto, nesse alojamento que eu fiquei, chegou uma mulher perto de mim, ela chamava Esther. Ela chegou perto de mim e falou assim: oi, bom dia, você chegou ontem? Eu não pude te ver. E ela estava toda alterada. E ela falou assim: mas o que você veio fazer aqui? Você é tão bonita e veio fazer o que aqui? Eu falei: eu não sei por quê, né? Eu sei que eu vim fazer um tratamento de 3 meses, no máximo. Imagina, se você vai ficar 3 meses. Eu vim aqui para ficar 2 meses só e faz 5 anos que eu estou aqui. Eu fiz 5 anos. Ela falou: você pensa que você vai ficar bonita do jeito que você é? O seu cabelo vai começar a cair. E você pensa que seu marido vai voltar? Nunca mais. Porque meu marido, quando me deixou aqui, ele não voltou até hoje. Meu marido não chegou. E então me deu um desespero. Eu falei: para que eu quero viver? Eu preciso morrer. Não tenho marido. Marido não veio, não vai vir mais. E o que vai ser da minha vida? Eu subi em cima do cruzeiro e puxei um galho daqueles. Puxei aquele galho e enrolei no pescoço, né? Enrolei no pescoço e com a outra mão, depois segurei com essa e fui pegar o outro para me dar um impulso, para me cair, que eu queria me enforcar. Então, quando eu fui puxei o segundo, que eu estava com a outra no pescoço, que eu quis pular, né? Arrebentou aqui de cima, eu caí de bruços, machuquei tudo o joelho, machuquei o cotovelo, machuquei os braços, e chorando. Eu vim morar no cativeiro, porque isso aqui é como um cativeiro, muito bom, tem de tudo. Tem médicos, tem enfermeiras, mas não tem aquele amor que é a família, que faz muita falta mesmo. Não vou esquecer nunca. 11 horas da manhã, 26 de março de 73. Quando eu cheguei que eu vi a realidade da coisa, que não era fácil. Aí sabe o que chama a atenção? Todo mundo te olha. Eles falavam novata. Eu tinha uma bronca disso. A novata. E por aí, ó, chegou uma novata. Ai, que bronca, gente. Tem nome. Nós demoramos para eles começar. Não, era novata. Isso fica gravado, você não esquece. Naquela época, os médicos eram muito competentes. A pessoa olhava, já sabia que a pessoa tinha hanseníase. Eu não tinha problema nenhum de hanseníase, mas a família, né, também conhecia, e ela tinha umas manchinhas, poucas manchas no rosto, né? É que é onde aparece mais, é no rosto mesmo. Quem tinha mais? Eu tinha, mas coisinha mínima, né? Aí o meu irmão levou no médico, né? E o médico já ficou com medo. A sala era bem grande, ele disse: olha, não chegue perto de mim, fique aí. Ele: tá bom. Já pegou a ficha, você vai se internar. E quando eu cheguei lá, encontrei 3 colegas meus, colegas de infância, que eu achava que eles estavam viajando para algum lugar,
mas não estava, estava tudo lá internado, escondido. Porque naquela época a pessoa internava ali, não, ali podia, nem assim, os vizinhos não podiam saber, né? Porque ficava com medo da família, achava que todo mundo ia pegar a doença. Eu considero mais uma pessoa sã do que um doente. Bom, apesar dos problemas meus também, né? No começo foi difícil, bem difícil. É porque eu tinha medo, né? Nunca tinha vindo num lugar como esse, né? Eu tinha medo de ficar igual os outros, né? Mas depois fui me adaptando, fui pegando amizade com a turma, vendo que não era isso, não era aquilo, né? Aí comecei a jogar futebol aqui, já apitar alguns jogos também. Aí peguei amizade com a turma e não queria mais ir embora. Não deu vontade de ir embora, mas fiquei aqui. Aqui é o meu lugar, o lugar que me deu paz, me deu harmonia, né? Eu tenho, assim, um plano de sair daqui. Mas sair daqui só quando Deus me tirar a vida. Aí sim, aí eu vou me embora tranquilo. Sofre a tua dor resignadamente. Sofre como eu sofri por ti também. Sofre, a dor vai ensinando a gente a amar e um dia querer bem. Te amei como ninguém te amou, querida. De ti o menor gesto eu adorei, esquecido da própria vida. Perfídia, mandaste em troca não esquecer das rosas e das ortigas, das violetas que eu mandava a ti. Distraída no ambiente luxuoso em que tu sempre vivia, tu deixaste que murchasse minhas flores, o buquê de fantasia. E agora quem adorava te magoa. Perdoas pelo bem que eu te quis, perdoas e serás feliz. Ai, feliz.